E aí, gente, tudo bom? Esse vídeo aqui é um corte do Boa Noite Internet, um podcast do Cris Dias, no qual eu fui entrevistado, tive a honra de participar e, cara, que papo magnífico. Como eu brinquei no meio do programa, eu acho que o Cris tá com a senha do meu Google Drive, encontrou essa senha em algum canto, tá tendo acesso aos meus textos e fazendo perguntas muito capciosas, tá? Muito capciosas. Ou então é só o Cris Dias sendo genial como ele é, tá? Então dá uma assistida aqui, você vai ver um trechinho e depois parte lá pro programa inteiro, tem 1 hora. E tanto se você assinar o Gold lá como é o programa de afiliados ali do Boa Noite Internet, você tem um papo de, sei lá, 1 hora e meia, sei lá quanto tempo aí, no qual eu falo de um monte de coisa, tá? Religião, minhas origens, enfim. Você vai entender bastante algumas coisas que acontecem nesse canal a partir desse papo. Cara, de novo, foi uma honra, mas, bicho, que massa esse papo, velho. Eu me senti instigado no meio do programa a, assim, não conseguir responder algumas perguntas sobre mim e por isso me levar a vários atos falhos e responder essas perguntas a partir disso. Olha só onde que o Cris Dias me levou. E aí agora você pode dar uma olhada nisso, mas use com moderação, tá? Muito obrigado e vamos lá o corte, depois vai lá pro programa, link na descrição. Existe o que eu quero e existe o que eu faço. O que eu quero é jamais precisar falar de um elemento técnico do filme, a não ser que esse elemento técnico se exploda de tal maneira que a história só possa ser contada através dele. Citando um exemplo, Um Lugar Silencioso é evidente que eu tenho que falar de mixagem de som, que é algo extremamente técnico, porque a narrativa, ou seja, a história do filme, a maneira como o filme é contada, passa especificamente por ele. Passa por outras coisas, fotografia, etc. Mas às vezes a fotografia tá para mostrar. Ali não, o som ele tava para contar. Essa é a diferença. Então, quando a fotografia também está para contar, eu tenho vontade de falar sobre aquilo dali. Muita vontade. Via de regra, não é isso que acontece, porque a maioria dos filmes que eu analiso são filmes hollywoodianos, que também, em sua maioria, não estão tão preocupados com isso. O que para mim é excelente, diga-se de passagem, porque me dá mais espaço para contar sobre os temas que estão lá. Eu acho que o roteirista, não todos é evidente, mas os roteiristas, é o verdadeiro cérebro ali do filme, né? Então, como eu quero conversar através de filmes e séries, quer que seja, de maneira cerebral, digamos assim, o meu poço é o roteiro. Então é lá que eu quero, que eu gostaria, só precisaria falar dos temas. Os filmes, séries, eles surgem para mim como um índex, Cris. Eu não quero falar de todos os assuntos do mundo, porque vários assuntos não me interessam. E assim, eu não quero nem parar 2, 3 dias para refletir sobre aquilo. Mas tem alguns filmes e séries que trazem, indexam assuntos que me lembram que eu tenho algo a falar sobre aquilo. Ruptura, por exemplo. Alguém que ficou 17 anos em escritório, eu tenho muito a falar sobre ruptura. Sim. Mas é muito a falar. Eu poderia passar anos falando sobre ruptura. Enfim. E existe o que eu faço. Hoje o que eu faço, eu tô na fase 2 da minha transição, tá? Vou entregar o jogo aí, já que você gosta do raio-x aí. PH Cinematic Universe. Tô na fase 2 aí do PH. O objetivo é a fase 3, que é isso que eu falei agora. A minha fase 1 foi ser crítico. O crítico jargão, que eu chamo, né? A minha fase 2 é tentar balancear esses dois lados. Então, eu tento falar algo tentando ilustrar a partir de alguma questão técnica. Mas a fase 3 é que eu não precise mais de nada disso, a não ser quando gritar, como eu te falei. E aí fale único e Mas exclusivamente ainda dos assim temas. usar séries e filmes como a Sempre. ferramenta. Tá. Sempre. É o index, cara. Tem uma grande crítica, comunicadora, enfim, escritora, que é a Susan Sontag, né? A Susan, ela elevou muito o nível dela, assim. Ela foi falar sobre política de um nível muito alto, assim. A ponto de influenciar faculdades, universidades, cursos de jornalismo, comunicação lá nos Estados Unidos, etc. Ela influenciou os movimentos feministas e tudo. Mas, cara, sempre que ela dobrava uma esquina, filme, série, quadro, música. Filme, série, quadro, música. Ela foi fundo no teatro, filme, série, quadro, música. É impressionante, é impressionante. Então, eu acho que é muito por aí. Porque como eu tô sempre buscando essa validação do porquê que eu estou falando aquilo, né?
Então, como eu não quero ser essa autoridade suprema, os filmes me ajudam a ser esse índex, né? Esse chamariz para dizer assim, PH, fala sobre morte aqui no The Last of Us, vamos lá conversar sobre morte, pô, tu ama conversar sobre morte. Tu adora, eu, caraca, é mesmo. Vamos conversar sobre morte. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, eu tô falando sobre Kafka, o The Last of Us inteiro. Eu tô falando sobre Metamorfose, o livro Metamorfose inteiro. Eu tô falando sobre o Shioran nos Cumes do Desespero, do começo ao fim, porque eu tava lendo esses caras pra falar desses caras através de The Last of Us. É o que eu chamo da intertextualidade, né? Então, como eu quero trabalhar sempre a intertextualidade, talvez uma herança da história, de sempre gostar de meter o bedelho nos outros cursos, digamos assim, eu não vejo um meio melhor para comunicar. E também é o máximo de popular que eu consigo ser. Tem esse ponto que é muito importante, já que a gente está falando de alguém que sobrevive na e da internet. No e do hype. Então, eu só quero me alimentar do hype de uma maneira um pouco diferente do que outras maneiras, do que outras pessoas, desculpa, se alimentam. Isso não quer dizer que as outras maneiras não são certas. Só não é o que eu gosto de fazer. Eu já conversei, assim, com muitos artistas, sabe, Cris? Artista mesmo, assim. Porque uma coisa é o cara que já conseguiu ser comercial, digamos assim. Ainda que ele seja artista, a reflexão dele, os objetivos dele passa por um quê comercial. Então ele tem outras questões a serem resolvidas, eu acho. Mas tem um artista mesmo, aquele cara que tá vendendo lá na praia ali um quadro maravilhoso de uma jangada que ele fez. A 85ª jangada que ele desenhou e todas diferentes, assim, sabe? E uma vez conversando, né, falando sobre isso, tem um que me disse, infelizmente eu não vou lembrar o nome porque realmente era assunto corriqueiro, que você para assim, cruza os braços e, pois é, tá quente, né? E ele falou assim, cara, eu gosto do ato de fazer o quadro. Eu acho que o artista que fica pensando muito no resultado aqui do quadro, ele vai vacilar, falando desse jeito, né? Aí eu, por que ele vai vacilar? Ah, ele vai vacilar porque assim que eu termino um quadro, eu digo assim, já quero mexer ali, já quero mexer acolá. Aí eu não vinha trazer aqui e não pegava aqui o gringo que vai comprar esse meu quadro por R$1.000 aqui, que seja. O que eu gosto mesmo é de pegar o pincel, misturar as tintas e fazer assim, tchaco. Aí ele fez o símbolo de mexer com a mão, né, passando pela folha, pelo papel, pela tela, quer que seja. Eu gosto é disso. Eu acho que o artista ele tem que gostar dessa jornada. O resto aí é da galera que comprar. Cara, isso tem uma genialidade gigante sobre o que eu acho, onde é que habita o artista, onde é que habita o comunicador crítico, quer que seja, onde é que habita o público, que são três esferas diferentes, mas que se perpassam. O artista apaixonado pelo fazer, o crítico apaixonado por fazer aquilo dali valer, ou seja, gerar um valor, não do ponto de vista preço, em cima daquilo dali, e o público em juntar as duas coisas e olhar aquilo dali, abrir um sorriso, ou abrir um choro, quer que seja, né? Simplesmente, como eu disse, ser impressionado por essas duas confluências aí. Eu adoraria não ter que fazer vídeo. Eu adoraria não ter que gravar o podcast. Eu adoraria pegar esse texto, publicar e ver as pessoas consumirem ele ali, porque eu acho que tem outra potência, assim. Algumas coisas que eu falo, eu tô sendo um pouco presunçoso, então tô um pouco com medo, mas vai assim mesmo. Eu acho que tem mais potência, eu acho que é até um pH que eu gosto, assim, quando eu vejo o texto, sabe? Então acho que o meu tchaco é o texto, cara. É todas aquelas palavras que eu pensei, que eu busquei sinônimo. O barra da respiração, né? A quebra de parênteses, não, desculpa, a quebra de parágrafos, a escolha do parêntese não do do hífen, do travessão, a escolha do ponto e vírgula e não por iniciar um outro parágrafo ou né, um ponto final. Sim, você vai ler e ninguém vai ver isso. É impressionante, ninguém vai ver isso. Tamo junto demais. Então o meu tchaco é ver esse texto saindo assim e esses pensamentos que servem em grande maioria só pra mim. Por isso que eu vou ser teimoso e vou publicar livro e vamos ver o que é que acontece.